Oi, tudo bem? Outro dia eu assisti um vídeo aí no Instagram de uma professora que colocava 5 minutos para cada segundos que as crianças não faziam silêncio dentro de sala de aula. E eu fiquei refletindo. Aí eu fiz um comentário sobre muitas pessoas enaltecendo que as crianças pouco a pouco foram silenciando, né? Isso é muito reflexo da década de 90, quando os professores nos puniam, tirando recreio, aumentando o tempo de saída, e a gente, né, cresceu com essa ideologia dentro das escolas. Nós, atuais professores, crescemos com essa visão, né? E aí eu fiz um comentário, né? Depois, eu sou formado também em pedagogia, estou estudando na área de comunicação, estudei na área, fiz educação física e fui para dentro de sala de aula. Isso me refletiu também umas conversas que eu tive com outros amigos professores, quão é difícil ensinar dentro de sala de aula, né? Todas as dificuldades políticas, sociais, né? Professor contra a direção, contra a coordenação, contra o governo, contra a família, contra os alunos. Parece que nós estamos sozinhos nessa batalha de ensinar. E eu concordo. Eu acho que é muito difícil um professor entrar dentro de sala de aula com os recursos limitadíssimos, com uma capacidade limitadíssima de desenvolver uma aula, né, de projetar. Mas eu tenho adendos a dizer sobre a postura do professor atual na sala de aula, né? E aí, nesse vídeo, eu fiz um comentário que punição não é a forma correta para a gente poder trabalhar com essa nova geração e com a educação, já que nós escolhemos a educação como uma forma de trabalho, né? O profissionalismo, uma profissão que a gente gosta. E aí eu ainda citei formas que ela poderia utilizar para trabalhar o afeto associado ao respeito, né? Como ela poderia tirar, por exemplo, conseguir o silêncio para aquele momento ou ensinar alguma coisa para esses alunos. E aí uma senhora me respondeu, depois eu vou colocar, não vou colocar o nome dela, mas vou colocar o comentário que ela fez. E aí nessa discussão, a gente abriu várias vertentes, né? Ela me colocou o lado dela, de como era difícil estar dentro de sala de aula e lecionar e dialogar com os alunos, com toda essa dificuldade educacional que vem da base, né, da família. E aí eu sugeri para ela, eu acredito que os professores precisam se reciclar atualmente, né? E o que seria isso? A demanda é outra, os alunos são outra, a educação é outra, né? A gente não consegue mais, através da punição, convencer o aluno que aquilo ali é importante para ele. E acho que a punição ela só funciona quando o punidor está presente dentro de sala de aula. Por quê? Quando a gente cativa, ganha o respeito dos alunos. E eu entendo a demanda, a cobrança de prazos, de entregar, né, conteúdo, o fluxo é genérico e rápido. Eu acredito que os professores acabam tendo nessa limitação aí a imposição. Eu vou impor o silêncio aqui como forma de conseguir desenvolver tudo aquilo que a demanda que é me passada. E eu, lógico, naturalmente, eu sou educador, eu leio Paulo Freire e tenho garimpado mais, até, né, tô vivendo em uma outra cultura, absorvendo uma outra cultura e percebo que aqui é um pouco diferente do Brasil, mas ainda assim eu acho que tem muita presença do Paulo Freire na educação aqui, né? De primeiro cativar, primeiro conquistar, de primeiro fidelizar o respeito dos alunos e depois a gente conseguir, porque aí fica tudo mais fácil. E nem acho que a dinâmica ela funcione o tempo inteiro, toda hora, né? Mas como conseguir respeito dos alunos sem que seja punindo, né? Sem que seja, por exemplo, vou expandir o horário de intervalo, ou vou deixar ele 5 minutos, 10 minutos, nem pode, eu acho que por lei o aluno ele tem que sair no horário da aula de aula, tem van, tem todo aquele processo. Enfim,
é uma discussão enorme que eu acho que, da minha visão atual de professor, de educador, que nós precisamos aprender, reaprender a como ensinar. Como a gente faz hoje com essa nova geração, ela já não funciona mais como era antigamente. Funcionava como era antigamente, né? E eu tô falando da questão disciplinar mesmo, do punimento, porque havia ali um consenso por parte da família, por exemplo, de que a autoridade máxima dentro de sala de aula era o professor. E hoje já não é assim, a família meio que conflita, porque o meu filho, né, o filho em primeiro lugar, não tem mais esse respeito. Mas eu acho que é isso, eu acho que dá pra gente poder entrar dentro de sala de aula, a gente poder preparar um laboratório entre professor e aluno nesse primeiro momento, ali no começo do ano, dialogando, construindo, conectando as raízes dele, porque outra coisa que me incomoda muito, os professores não entendem os alunos, eles não conseguem adentrar o universo do aluno. Ah, mas precisa fazer todo esse malabarismo para ensinar? Se você quiser ter pais ensinando, sim. Se você só quer ser um professor de conteúdo que chega, apresenta o conteúdo e vai embora, não. Eu acho que aí troca de profissão, não é essa profissão. Educar sabe? Mas você é professor de educação física. Eu ensino, eu posso ensinar qualquer matéria, independente disso, e conseguir esse respeito, mas eu acho que aí entra mesmo um fator de curiosidade, de adentrar, de conhecer, de dialogar com o aluno, de adentrar o universo dele, de saber se você... Eu dei um exemplo claro, meu amigo falou, eu sou professor de matemática, eu não tenho tempo para poder chegar e ficar conversando com o aluno. Eu falei, tem sim. Você pode pegar, por exemplo, ali no enredo que a gente usava nas equações básicas ali do Fundamental 1, que era, Joãozinho foi comprar 3 maçãs, blá blá blá, você troca, você coloca no universo dos alunos, se ele assiste Naruto, se ele assiste anime, se ele joga videogame, Minecraft ou o que é que seja, troca o enredo, troca o conteúdo que você vai ver os alunos fixado. O que eu acho que faltou, e eu percebo isso na matéria, por exemplo, de inglês, foi criatividade para os professores convencer, provocar os alunos a encantar, né? Essa é a palavra que eu queria lembrar. Encantar o aluno para que eles possam ter interesse em desenvolver a capacidade de aprender também. Porque aí, depois que esse processo acontece, depois que essa fidelização acontece com os alunos, eu acredito que tudo fica mais fácil no resto do ano. Ele tem que ser no primeiro momento, quando há o contato do professor com o aluno, cativa-se o aluno, ganha-se o respeito e a gente consegue a facilidade de desenvolver o conteúdo. Porque tem um outro fator que eu acho que é importantíssimo. Não existe educar em silêncio. Eu acho que há em sala de aula há uma necessidade de diálogo, há uma necessidade de conversa, há uma necessidade de envolver os alunos no conhecimento. A gente pode fazer a pergunta-resposta, sabe? Para quê? Para que não fique nesse posto de autoridade, de professor-aluno abaixo. Eu acho que a gente precisa estar mais incluído no meio do processo educacional junto com eles. Ensinando e aprendendo, ensinando, né, o conteúdo e absorvendo o que eles têm. E acho que a gente pode fazer isso. Eu acredito muito nisso. E eu vim para cá para estudar, estou me profissionalizando porque eu quero voltar para o Brasil para desenvolver técnicas que os professores possam desenvolver dentro de sala de aula para facilitar o processo de autoaprendizado dele, principalmente, e depois ele passar esse conteúdo, ele conseguir desenvolver o conteúdo dentro de sala de aula de forma encantadora, que o conteúdo deixe de ser um processo chato, e em algum momento ele vai ser, mas que você tenha o respeito e a atenção dos alunos para poder conseguir desenvolver essas habilidades de ensinar e eles aprenderem. E você também. Eu acho, enquanto profissional, você desenvolver essa capacidade. Bem, essa discussão foi isso. Eu queria só fazer essas pontuações. Depois a gente pode explorar um pouco mais sobre esses fatores educacionais, que eu acredito é importantíssimo. Mas o mais importante, e eu vou
frisar isso. O professor ele precisa se reciclar. Ele precisa entender que a nova geração não é igual a nossa e não adianta, não vai funcionar. A punição ela só funciona enquanto o punidor está presente. Depois que o professor sai, ele perde o respeito, ele sempre vai ter que punir na entrada, porque os alunos são crianças, ou né, crianças adolescentes, independente, eu acho que a gente, adultos também, nós adultos, somos condicionados a isso, a diálogos, a conversar, sabe, a manifestar, principalmente nós brasileiros, né? Então, não funciona. A punição ela não funciona dentro de sala de aula, ela pode funcionar pontualmente, mas no outro dia a mesma coisa vai acontecer. E é isso. Valeu, tamo junto.